Fala galerinha, olha nós aqui de novo. Enfim, chegamos na nossa última revisão da semana de avaliações do segundo bimestre. Então, você já sabe o que eu vou dizer agora, né? É hora de pegar seu lápis, borracha, papel, caderno, anotar tudinho que você acha que precisa e depois tirar as dúvidas com o seu professor e a sua professora, beleza? Vamos lá? A nossa revisão de hoje é de História. Bem, um dos primeiros conteúdos que a gente estudou em História foi o direito dos trabalhadores. Isso foi uma conquista ao longo de muitos anos, de muitas lutas, de muitas reivindicações, de cobranças por direitos, que hoje os trabalhadores, que são pessoas que têm empregos e têm uma documentação, que têm leis, que têm políticas públicas que respaldam esse trabalho. Pois bem, as conquistas sociais em relação ao trabalho no Brasil aconteceu com certa demora, não foi rápido assim da noite para o dia, de repente estamos cheios de direitos, não. Primeiro precisou acabar com a escravidão no Brasil, depois esperou que as indústrias começassem a se estabelecer e produzir, trabalhar aqui no nosso país. Já no final do século XIX, havia já um movimento, né? Pessoas que se mobilizavam para que esses direitos começassem a valer, começassem a acontecer. Um dos primeiros foi a fundação da Liga Operária do Rio de Janeiro, a lei que proibia o trabalho para os menores de 12 anos. Ou seja, antes disso, essas crianças, né, até 12 anos trabalhavam, esses pré-adolescentes trabalhavam, e não tinha nada que dizia que não poderiam trabalhar. Mas não é qualquer trabalho, era um trabalho forçado, um trabalho pesado que adultos faziam, eles também faziam. Então essa lei falou, não, peraí, isso aí não pode. Então foi uma das primeiras conquistas dos trabalhadores. Depois disso veio a Constituição de 1934, que foi promulgada pelo presidente da época, no governo de Getúlio Vargas. Estavam previstos vários direitos trabalhistas. O salário mínimo. Quanto é que uma pessoa tem que receber? Tem que receber tanto. Mas será que é justo? Então tinha lá estabelecido que haveria um salário mínimo, uma jornada de trabalho de 8 horas diária. Então, antes disso, poderiam trabalhar 10, 12, muitas horas a mais. Mas aí veio esse documento e diz, não, 8 horas de trabalho seria o justo. Que os trabalhadores deveriam ter um repouso semanal. Imagine só, trabalhar 7 dias na semana, desde a hora que acorda até o anoitecer, você só ir para sua casa para dormir. Então, entendeu-se que precisava de um repouso, precisava descansar, as pessoas estavam adoecendo. Também férias remuneradas, ou seja, eu saio de férias e vou receber por isso, é o meu descanso, mas um descanso remunerado. Assistência médica e sanitária também estavam nessa promulgação aí do governo Getúlio Vargas, que é esse aí que está aparecendo na tela de vocês. Já em 1943, olha só, 1943, mais precisamente no dia 1º de maio, foi oficializada a Consolidação das Leis do Trabalho, que é uma sigla, que gerou uma sigla que todo mundo conhece hoje, é CLT. Que é CLT mesmo? Consolidação das Leis do Trabalho. Então, o que seria isso? O governo buscava legitimar a figura do presidente, do Getúlio Vargas, que ele ficou conhecido entre a população como o pai dos pobres. O país passava por uma fase de desenvolvimento, então o número de trabalhadores aumentavam e as reivindicações também. Por isso foi necessário unificar essas leis, né? Tinha uma lei aqui, outra ali, então juntar tudo isso num pacote só, numa lei só. A CLT garantiu parte dessas demandas dos trabalhadores. Leis que vieram depois, por exemplo, o 13º salário e o repouso semanal remunerado. Lembrando que tudo isso, galera, foi fruto de pessoas que vieram antes de mim, vieram antes de vocês, que lutaram,
que não aceitaram, que não permitiam que esse tipo de situação permanecesse daquela maneira. Então, foi feito hoje e também é necessário, se for necessário que seja feito hoje, façamos também. Vamos à luta pelos nossos direitos. E entre esses direitos está o direito à greve, quando o trabalhador ele para o serviço, cruza os braços e diz: isso aqui não está certo, a gente precisa fazer alguma coisa, isso aqui precisa mudar. Claro, antes ele precisa conversar com o seu patrão, com o seu empregador, tentar um diálogo. Em último caso, as categorias geralmente fazem greve, né? A gente vê aqui no DF greve do metrô, o metrô não funciona, greve dos rodoviários, os ônibus não circulam. Mas por que eles fazem isso? Porque eles acham que algum direito está sendo negligenciado ou algo precisa ser melhorado. Então todo mundo para e diz: espera aí, isso aqui não está certo. E aí a greve é estabelecida e só acaba quando há um acordo entre o trabalhador, entre o empregado e o patrão. E aí muitas das vezes a justiça acaba tendo que entrar para tentar mediar isso aí, ok? Pois bem, a gente acabou de falar sobre a greve, sobre a necessidade de greve, a necessidade dela em alguns momentos. E aí a gente vai falar de outros direitos também, que são os direitos das mulheres. Mas peraí, direito das mulheres? E cadê o direito dos homens? Pois bem, por que se foi necessário pensar no direito das mulheres? Porque durante muito tempo não existiam. Todos os direitos que existiam eram voltados basicamente para o homem. Então, em tese, o homem já tinha esse direito e as mulheres não. Por isso que mulheres precisaram parar também, fazer um movimento e dizer: ei, peraí, isso aqui não está certo não. A gente precisa mudar isso aqui. Mulheres também têm direitos tão quanto homens têm. Então, seria a busca por igualdade de direitos. Isso aconteceu em todas as épocas do Brasil. Começou lá no Brasil Colônia, de 1500 a 1822. Tivemos poucas conquistas, né? Ainda era um universo muito machista, vivia-se uma cultura de desigualdade, de patriarcado. As mulheres eram proprietárias de seus pais, de seus maridos, irmãos, não tinham vontades, aqueles casamentos arranjados, e não eram permitidas que elas tivessem direito a voto, eram muito discriminadas. E aí nesse período a luta das mulheres era focada em algumas carências que eram muito importantes naquela época, que era o direito à vida política, que elas não podiam ter, a educação, mulheres não iam à escola, e direito ao divórcio, só o homem poderia ter esse direito. Mas peraí, é um casal? Por que só o homem tem esse direito? Começaram a questionar isso aí. Lá no Brasil Império, que foi o período entre 1822 e 1889, passou a ser reconhecido o direito da mulher à educação. Então a mulher passou a ter esse direito que não tinha antigamente. A área em que seria consagrada uma mulher muito importante, que foi a fundadora da primeira escola para meninas do Brasil, Nísia Floresta. Foi uma grande ativista e emancipadora feminina, figura importante para a história do nosso país. Algumas mudanças começaram a ocorrer no mercado de trabalho, né? Porque as mulheres também queriam ter o direito a trabalhar, ter o seu dinheiro. Então começaram a ter greves, né? Ter movimentos. E uma das greves muito conhecidas no mundo foi a greve das costureiras, em 1907 e 1917. O que elas queriam? O que elas buscavam? Melhores condições de trabalho nas fábricas onde trabalhavam. Em sua maioria eram fábricas têxtil, onde predominava a força do trabalho feminino. Entre as exigências dessas mulheres estavam a regularização do trabalho feminino, a jornada de 8 horas e a abolição do trabalho noturno para mulheres. Então, mais uma vez, a greve foi necessária como um direito trabalhista para que se pudesse ganhar, adquirir novos direitos
ou fazer com que as leis que valiam para os homens também valissem para as mulheres. Alguns anos depois, em 24 de fevereiro de 1932, o governo de Getúlio Vargas garantiu o sufrágio universal, que era o direito ao voto, e também a candidatura das mulheres na política. Conquista que só foi plena, que só foi oficializada na Constituição, na Lei Magna do nosso país, em 1946. Isso depois de um decreto de 32 que foi eleita Carlota Pereira de Queiroz. Um nome importante, hein? Primeira deputada federal brasileira integrante da Assembleia Constituinte nos anos seguintes. Então, a partir daí, a partir dessa década, a década de 60, o movimento incorporou questões muito importantes para o melhoramento da vida das mulheres. Entre elas, igualdades entre homens e mulheres. Não estamos falando, homem é igual a mulher. Não. Biologicamente, não se contesta. Mas estamos falando em igualdade de direitos. Igualdade de, se um tem direito, o outro também tem, por que não? Proteção à mulher contra a violência. Chega de violência doméstica, chega de violência contra a mulher. Equiparação salarial. Por que homem tem que receber mais que uma mulher se eles exercem o mesmo trabalho? Vamos pegar um exemplo, um gerente de um supermercado. Esse gerente é homem e do outro mercado é uma mulher. Por que o homem do gerente, o gerente homem vai receber mais do que a gerente mulher do outro mercado? Se eles estão desempenhando a mesma função. Isso estava errado, não é? Também foi algo que as mulheres foram à luta por ter direitos iguais perante a lei. Então, ainda hoje a gente enfrenta várias questões que precisam ser discutidas, precisam ser conversadas. Não sei se vocês lembram, ano passado a gente fez a feira voltada com o foco das mulheres, conhecemos mulheres fantásticas, com histórias incríveis, importantes na história do Brasil, na história do mundo. E isso também tem que ser refletido no nosso dia a dia, respeitando as mulheres, valorizando as mulheres, jamais levantando a mão ou agredindo, apenas defendendo e valorizando a sua importância dentro do meio social. Bem, falamos um pouco de direito dos trabalhadores, falamos dos direitos das mulheres, e agora a gente vai parar o nosso vídeo para que a gente possa ver tudo que a gente anotou. Se necessário, assista de novo e faça as perguntas, tire as suas dúvidas com o seu professor ou a sua professora. Beleza? Uma boa prova para vocês e até a próxima.